Hoje quero compartilhar com a amada igreja um texto do livro de Efésios, também aproveitando o gancho do nosso diácono Leandro falando sobre a respeito de Paulo. Efésios capítulo 6. Eu quero falar somente do versículo 10. Creio que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, não foi à toa. Creio que alguém nesse lugar precisa ouvir essa palavra. Efésios capítulo 6, apenas o versículo 10. Paulo também relatando ali aos Efésios, escrevendo aos Efésios, e dizendo a seguinte coisa para eles: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Essa vai ser a mensagem que nós vamos trazer esta noite. Nós vamos discorrer algumas coisas sobre esse versículo. E também coloquei aqui uma imagem. Pode colocar aí a imagem aí. Apaga a luzinha um pouquinho, por favor. Essa imagem, ela na sua imagem, ela já diz muita coisa. Eu coloquei ali, fortalecei-vos do Senhor, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, nós nos encontramos dessa forma, na nossa incapacidade, na nossa pouca força, queremos conduzir aquilo que não damos conta, né? E precisamos de uma ajuda, precisamos de um auxílio, mas não auxílio humano, mas auxílio e ajuda divina. O homem tentando empurrar o mesmo, com toda a força que ele tem, com todo o físico que ele tem, tá? Mas ele jamais daria conta de subir esta pedra, né? Mesmo ela sendo de forma circular, mas por causa do ângulo que ela está, jamais conseguiria subir. Se a gente tivesse alguém ali em cima, até segurando para que ela não volte e o esmague ali também. Então, pode deixar a luz apagada aí. Então eu vou começar com essa imagem aqui. E creio que ela vai falar com alguém. Quantas vezes você fala: eu já me senti assim, sem força, parece que eu estou empurrando, mas não sai do lugar. Eu já gastei todas as minhas forças, já gastei tudo aquilo que eu podia, não falo financeiramente, mas emocionalmente, e hoje não dou conta mais. Muitos até falam, ou até mesmo disseram, ou dizem assim da seguinte forma: eu desisto, eu vou abrir mão, não dou conta mais. Eu prefiro desistir do que gastar o resto de força que eu tenho, né? Ou então muitos dizem até o resto de saúde que eu tenho, né? Porque é impossível para mim. Eu não consigo. E quero aqui então começar a falar sobre Paulo. Deixa eu só arrumar aqui. Irmãos e irmãs, então, imagine que por um momento vivemos numa cidade dominada pela idolatria, pela feitiçaria, pela imoralidade sexual, como pela prática religiosa. Essa era a realidade da cidade de Éfeso, onde Paulo está escrevendo essa carta.
uma das mais influentes do Império Romano. Lá se encontrava o famoso templo da Diana, símbolo de culto pagão e prostituição. Isso está relatado em Atos 19, do versículo 27 ao 35. Depois, os irmãos quiserem ver, pode conferir. Era uma cidade próspera, economicamente, mas espiritualmente dominada pelas trevas. Paulo aqui conhecia bem aquele lugar. Ele havia passado 3 anos naquele lugar, ensinando, discipulando, como o nosso diácono Heleno falou aqui a respeito de Onésimo também. Passou ali discipulando. Essa era a função de Paulo. Ele passou 3 anos nessa cidade, pregando o Evangelho, pregando, falando de Jesus ressurreto, falando da experiência que ele teve com Jesus, do encontro que ele teve com Jesus, e chamando as pessoas também para ter um encontro com Cristo ressurreto. Mas ele enfrentou grande oposição, e hoje não é diferente. Hoje, quando vamos falar do Evangelho, vamos falar de Cristo, as pessoas já associam a religião, as pessoas já falam que, não, eu tenho a minha religião, você tem a sua, ou religião e futebol são 2 coisas que não se discute, cada um tem a sua, né? Só que quando nós vemos aí o verdadeiro significado da religião, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a religião que é pregada hoje, que é colocada hoje no mundo. Em Atos 20, 31, literalmente vocês vão ver esta oposição, Paulo falando de fato. Tá? Agora, Paulo preso em Roma, ele escreve a carta pastoral com um tom de exortação. Então esta noite, essa pregação, ela é uma exortação. Não uma exortação da forma que venha repreender os irmãos, não. Mas venha exortar aos irmãos a não desistir, porque tem alguém ajudando. Entendeu? Não desistir do casamento, não desistir do filho, não desistir do esposo, não desistir da filha, não desistir do trabalho, não desistir da família. Não desista. Não, porque você não está só. Até parece que você está só, mas você não está só. O Senhor está de alguma forma ajudando. Mesmo que você não veja. Porque a força que você tem jamais conseguiria fazer isso. Se você parar e olhar para trás, você vai ver assim, até aqui realmente, se fosse pelas minhas próprias forças, quantas vezes não pensei em desistir, quantas vezes não pensei em abandonar tudo e largar tudo. Então, se você chegou até aqui, nós temos uma palavra que está relatada no Velho Testamento, e nós dizemos assim, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor muitas vezes pode até ter te carregado, mesmo você não dando conta de caminhar. Muitas vezes Ele te tomou pela sua mão e te puxou, porque você não dava mais conta de prosseguir. Então esse Deus, Ele jamais nos abandonou. Jamais, jamais. E Paulo veio aqui falar com os servos de Éfeso, aqueles os quais deram crédito à sua pregação, compreenderam e reconheceram que Jesus literalmente era o Filho de Deus, e ali decidiram viver de uma forma diferente dos Efésios, onde não praticavam mais a imoralidade sexual, não praticavam mais a idolatria, não praticavam mais nada, porque reconheciam que de fato Jesus veio e morreu para dar vida em abundância a todos aqueles que acreditam nele. E aquelas pessoas que acreditavam, Paulo agora preso, ele ficou sabendo da guerra espiritual que estava tendo em Efésios. E assim ele resolve escrever uma exortação para chamar a atenção dos servos, aqueles que ouviram a palavra, a não desistir,
a não desanimar, e sim continuar lutando, sim continuar insistindo, acreditando que aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e terminá-la. Então, com isso, Paulo, ele escreve esse tom de exortação, mas um tom amoroso. Sabe quando o pai exorta o filho com um tom amoroso? Sabe? Então, é uma exortação, é uma bronca, é um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha amoroso. Mesmo que o filho não entenda, mas é um puxão de orelha amoroso. É algo que vai ajudar e vai surtir efeito lá na frente. Então, Paulo decide escrever essa carta. Nos capítulos anteriores, ele revela a riqueza espiritual da igreja, né? E a nova vida em Cristo. Desculpa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Nos capítulos anteriores, ele revela as riquezas espirituais da igreja, a nova vida em Cristo e o ministério do Evangelho e os privilégios da vida cristã. E no final, quase como um general preparando o seu exército, ele declara: fortalecei-vos no Senhor. Ele dizendo: olha, busque o Senhor. Está difícil, busque o Senhor. Se volte para o Senhor. Acredite que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Mesmo na sua pequena força, Deus jamais nos abandona. Aquele um dia que reconheceu, aquele um dia que abriu seu coração, que entregou sua vida sem reserva para Ele, Ele jamais o abandona. Claro que isso não é de forma nenhuma um passaporte dizendo: você não vai passar mais lutas, você não vai passar mais problemas desse mundo. Porque João 16, o próprio Jesus, ele fala claramente que: olha, filhinhos, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês vão passar por tribulações, mas, como dizem Romanos, a tribulação, ela gera paciência, paciência gera esperança e experiência. E assim nós confiamos em Deus a cada dia na nossa caminhada, porque nós não caminhamos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. Glória a Deus. Mesmo achando que muitas vezes, na nossa autossuficiência, conseguimos fazer alguma coisa. Claro que algumas coisas o Senhor nos capacita, nos dá as ferramentas para que você possa, as competências, para que você possa realizar. Como foi ali quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou: vocês dão conta de tirar, isso é com vocês. Tirem a pedra, isso é com vocês. Aquilo que você dá conta de fazer, Deus não vai fazer por você. Agora, aquilo que você não dá conta, Ele vai intervir ao seu favor. Ele vai liberar uma palavra ao seu favor. Ele vai dar uma ordem ao seu favor. Ou vai usar alguém para dizer para você, como Paulo foi usado aqui, mesmo preso em Roma. Chegou, mandou uma carta naquele lugar, a carta chegou, imagina aquela carta chegando naquele lugar, alguns irmãos desesperados, sem saber o que fazer mais, sem ter força, sem ter mais argumento para rebater as doutrinas que eram pregadas ali, as imoralidades sexuais, as idolatrias e outras coisas mais que aconteciam ali. Já estavam perdendo a sua força, aquilo já estava minando a sua fé, e agora chega a carta de Paulo e fala: amados irmãos, fortalecei-os do Senhor e na força do seu poder, dando um ânimo para ele. Fala assim: olha, você não está só. Deus, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua angústia, Ele está vendo o seu padecer. Ele não está alheio ao que está acontecendo, mesmo que Ele não está agindo agora, mas Ele não está alheio, Ele não está alheio.
Ele não está alheio a essa situação. Imagina que os irmãos de Éfeso entendendo, pegando essa carta e como se estivesse ouvindo a voz de Paulo pregando para eles, falou assim: não, eu tenho que crer que o firme fundamento da fé é a certeza do que eu não tenho e a convicção do que eu não vejo. O Senhor fala a sua palavra que tudo eu posso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele fala que aquele que está fraco é ele que está forte, porque ele não está baseado na sua força, mas sim na força do Senhor, na fé do Senhor. E sabe também que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. E os irmãos de Éfeso, em meio a essa guerra espiritual, creio que é muito diferente do que vivemos hoje. Muitos irmãos já não estão dando conta mais de combater, de defender a sua fé, de fazer uma apologia à sua fé, porque o mundo já está minando a sua fé. Cada dia o mundo aparece com uma coisa diferente, cada dia parece que está engolindo a igreja, mas o próprio Cristo falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que permanecerem firmes, o Senhor diz que os anjos do Senhor estão à sua volta, te guardando. Mesmo que o nosso inimigo, o nosso adversário, esteja ao nosso redor, bradando como um leão, tentando nos tragar. Quem aqui já não viveu num momento como Daniel, no meio de uma cova, no meio dos leões? Que a sua única confiança, a sua única esperança era o milagre de Deus na sua vida. Ou então quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquela fornalha, esperando o milagre, porque não tinha mais, decidiram não aceitar, como diz Romanos, não se conformando mais com este século, não aceitando mais essas coisas que estão aí fora, não deixando isso nos contaminar, para que não venhamos nos afastar de Deus e consequentemente minar a nossa fé, e consequentemente apostatamos da fé, esquecemos e negamos e saímos da presença de Deus. O Senhor fala que um dos primeiros sinais da sua volta seria o apostatamento da fé, onde as pessoas deixariam de acreditar, deixariam de crer que Ele voltaria, deixariam de crer na sua palavra, deixariam de crer no seu Evangelho, deixariam de crer que literalmente Ele ressuscitou ao terceiro dia, acreditariam em tudo menos nisso. E Paulo escreve aqui aos Efésios para exortá-los, mas com amor, como dizendo: povo, olha o que foi pregado a vocês, olha o que Cristo fez por vocês, o que Cristo padeceu por vocês. Não desistam da sua fé, não desanimem, não voltem para trás, não voltem, não abram mão daquilo que Deus prometeu para vocês. Adquirem a esperança que um dia Ele vai vir nos buscar. E assim Paulo escreve essa carta aos Efésios. E quero começar aqui com o primeiro tópico aqui: fortalecer no Senhor, a fonte da nossa força. Onde está a fonte da sua força? Não está no suplemento alimentar que você toma, não está na creatina que você toma, né? Não está no crossfit que você faz,
não está na academia que você faz. Bem que isso é bom para o nosso corpo, sim, mas não está aí a nossa força. A nossa força não vem daí. Nossa força não é a força humana. Paulo ele usa o verbo aqui, né, para indicar uma ação contínua, tá? Seja fortalecido no Senhor, ou seja, né, uma dependência diária e ativa da força do Senhor. Todos os dias você tem que buscar essa força. Da mesma forma que todos os dias de manhã, pela manhã, imagina esse frio agora, você cria uma força para levantar da cama para trabalhar. Então, nós temos que buscar essa força todos os dias no Senhor. Quando tudo diz que não, quando tudo vai mal, você tem que buscar essa força no Senhor. Quando as suas forças esgotam. Como uma bateria de um celular que vai piscando e está acabando e você está sem carregador para carregar e alimentar o celular. Você é obrigado a conectá-lo imediatamente na tomada, porque senão você vai ficar sem celular. Da mesma forma sou eu e você. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Ele que nos fortalece. Ele que te levanta todo dia pelas manhãs. Ele muitas vezes que você está pensando naquelas coisas que você sabe que não é de Deus, vem na sua mente e algo vem e tira. E traz uma paz no seu coração, em algum momento um refrigério. Ou então fala assim, não pense nisso. Tire isso da sua mente. Para que isso não acontecesse, em João 14, ele deixou ali o Espírito Santo de Deus. Porque ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito Consolador. Aquele que vai trazer à memória de vocês tudo que eu disse. No momento de aflição, o Espírito Santo vai trazer à sua memória, olha, Jesus está com você. Jesus está passando com você nesse vale. Jesus está com você aí, nesse leito. Isso você sente, você tira uma força de onde você não tem. Porque você realmente não tem mais essa força, vem do Senhor. Esse ânimo vem do Senhor. Mas é uma dependência diária. Quando você conecta o celular para carregar a tomada, e ele precisa ser recarregado, você precisa se recarregar todo dia também da presença do Senhor, lendo a sua palavra, tirando um momento de oração no seu quarto, ou que seja na cozinha, ou que seja onde for lavar o carro, ou que seja dirigindo o carro. Você tem que se conectar a Deus a qualquer momento no dia, para você recarregar as suas forças. Porque você entra no automático, sai daqui a pouco você não percebe. Quantas vezes você mexeu no celular, você não percebeu que ele estava pronto para desligar, descarregar, daqui a pouco ele... Aí você estava falando com alguém, ou estava fazendo alguma coisa importante, aí vai ter que esperar recarregar novamente. Assim somos nós. A nossa força vem do Senhor. É uma dependência diária. A força do crente, aquele que acredita em Cristo, não vem da mente. Pensa positivo, não. Sabe? Não vem da sua mente, nem do corpo, na força. Não vem. Mas da sua união com Cristo. Da sua união com Cristo. Você com Cristo, você é capaz de realizar. Você com Cristo, você é capaz de esperar. Você com Cristo, você é capaz de ver coisas que você não consegue ver. Mesmo que a situação esteja totalmente contrária ou adversa à sua vontade. No livro de Isaías, no Antigo Testamento, Isaías 40, 31, ele diz o seguinte:
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Entendeu? Às vezes o esperar é difícil, né? Ou como o Salmo 40 fala, esperei com paciência no Senhor. É difícil esperar, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí você fala, mas pastor, quanto tempo eu estou esperando isso? Mas aí eu te pergunto, né? Fala assim, você está aqui até hoje por quê? Você acha? Foi na sua força? Foi no seu conhecimento? No seu intelecto? Ou no diploma de faculdade que você tem, que você está aqui até hoje? Não. É o Senhor renovando as suas forças todo dia. Todo dia. Ah, você fala, o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. Vê sim. Você que não para um momento para ver que Ele está te ajudando. Mesmo as suas forças estando sendo minadas pelo peso da pedra. Do peso que Ele está carregando. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz a seguinte coisa: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar. Esse peso que você está tentando levar, Ele está tentando te aliviar. Mas você não consegue, você está tão focado no tamanho da pedra, você está tão focado na força que você tem que fazer para chegar, o teu objetivo é tão grande chegar lá no topo, que você esquece, sabe? Você esquece que, às vezes, isso que você está passando pode ser até grande para você. Mas como diz a palavra do Senhor, maior é o que está em você. Maior é o que está em você, ou com você, Jesus Cristo, para fazer e realizar na sua vida. Como foi dito aqui, porventura direi eu e não falei? Ou prometeria eu e não cumpriria? Assim diz a palavra do Senhor. Então hoje, Ele traz essa exortação para você e para mim também nesta noite. Uma promessa para os que confiam continuamente no Senhor. A renovação diária para aqueles que estão se sentindo fracos. Não é vergonha falar, Senhor, renova minha fé está pouca, renova, me dá fé, me dá força, que eu venha crer, que eu venha acreditar nas suas promessas, que eu não venha olhar para as circunstâncias, que eu não venha ficar paralisado igual o exército de Israel em frente a Golias, sendo confrontado pelo inimigo, sabendo que não era a minha força, que eu vou na tua força. Como o próprio Davizinho disse para o gigante Golias, você vem com espada, mas eu vou com você. Não era a minha força, porque nem força nem tamanho eu tenho para te enfrentar. Eu vou com você, com o Senhor dos Exércitos. Ele vai na minha frente. Ele que vai na minha frente, vai te derrubar. E assim foi. Reconheceu ali a sua fraqueza, reconheceu que não dava conta, mas sabia que era grande para ele, mas sabia que ele confiava no maior do que aquele gigante. Daniel na cova do leão sabia que aqueles leões, você vai ver a história, aqueles leões como era na arena lá, que soltavam os cristãos, aqueles animais ficavam dias sem se alimentar. Dias sem se alimentar. Então qualquer coisa que aparecesse ali, em segundos sumia. Segundos sumia. E Daniel foi colocado naquela cova, no meio daqueles leões. Onde até tem
uma música dizendo que os leões tiveram que jejuar, né? Mas porque Daniel confiava, Daniel era justo, com Daniel era um servo de Deus. Meio e meio, sabia que era incapaz de resolver aquela situação. Ele era impotente naquele momento, naquela situação. Ele não tinha nada para fazer naquele momento. O que está na sua mão agora é que você se sente impotente. Eu não tenho nada a fazer nesse momento. Eu não consigo fazer nada, eu estou impotente, eu estou preso, eu não consigo. Então, tem uma coisa para te dizer: espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque Daniel confiou, passou a noite inteira, e o rei chegou lá desesperado: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura você está vivo? E ele falou: estou sim, rei. Eu estou aqui intacto. Os leões tiveram que jejuar essa noite. Passaram fome essa noite, os leões. E ali foi tirado ali da cova dos leões. E detalhe: aqueles que tramaram contra Daniel para jogá-lo ali, como o rei mandou pegar e jogá-lo, eles nem bateram, nem triscaram no chão. Antes de triscar no chão, os leões devoraram tudo. É a diferença daqueles que confiam no Senhor. Não se desesperam pelo momento e pela situação. Não se desesperam pela força do vento que você está ouvindo, ou pelo tamanho da onda que está vindo sobre o seu pequeno barco que é você. Eles confiaram. Como Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, foram obrigados a se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Ele falou assim: nós nos recusamos. Então vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Aquece 7 vezes mais essa fornalha aí. Até os soldados que foram colocados lá dentro morreram. Só a gente chegar. Nem chegaram muito perto. Só próximo da fornalha já morreram. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens, nem com cheiro de fumaça, nem chamuscado ficaram os seus cabelos. E de longe o rei falou: ei, não foram 3 que nós colocamos dentro da fornalha? Não foi? Como é que tem 4 lá? E o quarto é como o Filho dos Deuses. O próprio Cristo entrou naquela fornalha. No momento de dificuldade, o próprio Cristo entrou lá para salvá-los, para livrá-los daquela fornalha. E todos foram obrigados a reconhecer que o Deus deles literalmente era o único Deus verdadeiro. Que momento difícil você está passando? Que batalha você está vivendo? O Simão de Efésio estava passando uma batalha espiritual contra o pecado. Estava crescendo muito e estava tentando minar a fé deles. Eles não conseguiam batalhar. Tanto que você vai continuar lendo Efésios capítulo 6, onde no próximo versículo vai começar a falar das armaduras de Deus, onde o próprio Senhor está falando, o próprio Paulo está falando para eles que a nossa guerra não é contra a carne, a tua batalha não é contra a carne nem sangue. A tua batalha não é contra o teu esposo, a tua batalha é contra o teu filho, a tua batalha não é contra o teu chefe, a tua batalha não é contra o teu irmão, a tua batalha não é contra os seres humanos, a tua batalha é contra os principados e potestades. Essa batalha que os Efésios estavam passando aqui, é que Paulo falou para eles: olha, essa batalha de vocês não é contra os irmãos que estão no pecado, não é isso, é maior do que isso. Eu exorto a vocês a olhar, abrir os olhos espirituais de vocês e ver que não é só isso que está acontecendo. Eles somente estão sendo usados, deixando de ser usados, levados pelo pecado. Mas tem algo maior que está usando eles. Então a guerra de vocês é contra eles. Não desistam, não desistam. E Paulo continua falando. E no Novo Testamento, João 15, versículo 5, ele diz o seguinte. Aí é interessante essa imagem, né? Aí João 15 que fala assim: sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.
Sem Cristo você não consegue chegar a cumprir o seu objetivo, que é levar a pedra lá para cima. Sem Cristo você não consegue resolver o problema do seu casamento. Sem Cristo você não consegue resolver a rebeldia do teu filho. Sem Cristo você não consegue resolver a perseguição que você tem no trabalho. Sem Cristo você não consegue resolver as perseguições que você vive no meio da família. Sem Cristo você não consegue resolver nada. Porque não é na tua força. Oh, aleluia. Não é na tua força que você vai resolver. E o próprio Paulo falou que a tua guerra não é contra a pessoa. E você sozinho não consegue vencer essa batalha. Você não consegue vencer essa batalha. Amém? Amém. Uma lâmpada, ela pode ser bonita, existem vários tipos de lâmpadas, né? Vários modelos, vários designs de lâmpada, né? Que as pessoas colocam em suas casas, né? Muito bonita. Cara, né? Para decorar, decorativas. Mas um detalhe, se ela não estiver conectada à energia, continuará apagada. Assim é o servo de Deus, desligado do Senhor, uma aparência de forma, mas sem força. Você é como uma lâmpada dessa aqui, ó. Pode ser bonita, o design decorativo, cara. Ela pode estar até ligada no bocal, ali, instalada. Mas se ela não estiver ligada à energia, não tem força. E assim é você também. Se você não estiver ligado ao Senhor, você não tem força para vencer isso. Você não tem ânimo para caminhar. Você não tem resiliência para continuar. É uma lâmpada apagada, sem utilidade, só bonita, cara, mas não cumpre a sua utilidade, o que foi feito para fazer, que é brilhar, que é iluminar o ambiente. Vocês têm buscado ao Senhor ou está tentando lutar sozinho? Está tentando brigando sozinho, né? Achando que, batendo no peito e dizendo que eu dou conta. Mas eu digo para vocês, sem oração, sem palavra, sem comunhão, ficamos vulneráveis. Não tem como. Hoje o mundo ele não tem consciência disso. É tanto que nós vemos a cada dia o mundo, a cada dia, mostrando cada situação que até mesmo nós falamos assim, o que vai nascer, o que vai aparecer agora? Porque são lâmpadas apagadas. São lâmpadas que não estão ligadas ao Senhor. Lâmpadas que não... Pessoas que não buscam a palavra, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não creem em Cristo. Cada dia estão caminhando para um abismo. Estão cegas espiritualmente caminhando para um abismo. Tem um abismo na sua frente que não consegue enxergar. E se alguém vai falar, é a mesma situação de Efésios aqui. O povo ia falar, eram repreendidos ali, recebiam retaliações. E com isso desanimaram. Paulo fala, não cansa de falar. Nós não podemos falar, olha, a única solução é Cristo na sua vida. Para você resolver o teu problema, a tua força física, mental, espiritual, intelectual, não resolve. Tem que ser Cristo na sua vida. Tem que ser Deus. Deus tem que estar na sua casa. Tem que estar na sua vida, no meio da sua família, no meio dos seus filhos.
Se for assim, eu não consigo. Você pode buscar o que você quiser, aonde for, com quem for. Pode até ir para outros países buscar, mas se Deus não estiver contigo, nada resolve. Nada adianta, você está só gastando força e energia, se desgastando emocionalmente, até o ponto de chegar e ter que buscar um psicólogo e ficar à base de remédio, porque não dá conta mais emocionalmente de viver uma situação. Sem Cristo nada se faz. Ele próprio falou: sem mim nada vocês podem fazer. O mundo tem que entender isso. Sem Cristo nada se pode fazer. Porque Ele é o princípio de tudo. Ele é a porta. Foi Ele que fez, por meio dele. Sem Ele nada disso teria se feito. Sem mim nada podeis fazer. Quem se fortalece no Senhor jamais será vencido pela fraqueza da alma. Porque aquele que busca o Senhor todos os dias, aquele que está falando com o Senhor todos os dias, andando, você está falando com o Senhor, você está ligado. Você tem que estar conectado ao Senhor 24 horas. 24 horas. Falando com Deus, está andando para o trabalho, está falando com o Senhor, está no meu dia, Senhor. Está chegando no trabalho, Senhor, estou nesse lugar. Chega em casa, Senhor, estou com minha família, Senhor. Senta na mesa para almoçar, Senhor. Eu dou graça por esse alimento, Senhor. Até mesmo você vai tomar banho, Senhor, muito obrigado. Você tem que falar com o Senhor o tempo todo. Tem que estar sendo abastecido o tempo todo a sua mente. O tempo todo. No tópico 2, fortalecemos na graça. A base da nossa resistência é a graça do Senhor. Sabe o que é graça? O termo graça quer dizer favor imerecido. Aí você fala assim: mas eu não mereço, como muitos dizem, eu não mereço, eu sou um pecador, eu sou um comedor de arroz com feijão, né? Muitos dizem isso, né? Quem sou eu, o Senhor olhar para mim? Muitos dizem assim, né? Mas é a graça de Deus, é um favor imerecido. Você não merecia, mas mesmo assim Cristo morreu por toda a humanidade, mesmo sem muitos merecerem. Sem mesmo eu e você merecer, Ele entregou, Deus entregou seu próprio Filho naquela cruz, o Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Você não merecia, eu não merecia estar aqui hoje. Mas foi Deus, pela sua infinita misericórdia, pela graça, olhou e falou assim: ele não merece, mas não vou deixar perecer, porque é criatura, imagem e semelhança do Senhor. A graça é apenas um favor imerecido, é poder ativo. Paulo diz a Timóteo: fortifique-te na graça, Timóteo 2, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1. A graça nos sustenta quando a força humana falha. A graça é a força que nos sustenta quando a força humana falha. Sabe assim, quando você está, muitas vezes assim, não sei se já aconteceu com algum de vocês, você caminhou tanto que as pernas começam a falhar, sabe? Ou então as forças começam a desaparecer, e você faz, ou então você se sente um mal súbito assim, você fala assim: não, preciso sentar, não, eu vou cair aqui agora, sabe? É isso, quando a força acaba, é a graça que te sustenta. A graça está ali para te sustentar. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ai, Jesus, o negócio aqui está. Toda hora está subindo demais. Só um minuto, por favor. Aqui. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: não por força nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes não é a força que vai. Muitas passagens do Velho Testamento, principalmente, o Senhor disse para o povo assim, em momento de batalha, onde o povo ia ter que enfrentar o exército inimigo, o Senhor falou assim: ei, essa guerra vocês não vão ter que pelejar, fique parado, não faça nada, eu vou guerrear por vocês. Muitas batalhas o Senhor fez dessa forma com o povo só parava e ficava esperando, e o exército inimigo era dizimado. Chegava lá e só pegava os despojos. Mas tinha um momento que o Senhor falava: se prepare, você vai ter que pegar a espada, você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar. Mas muitas vezes ele fala assim: ó, fique parado e só observe. É difícil às vezes a gente ficar parado, né? Esperar. Parar e ficar esperando o Senhor convencer aquela criatura, né? Mudar aquela pessoa que te causa problema, né? Ou aquela pessoa que te persegue, você fala: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor fala: só fique parado, deixa, olha o meu agir, só fique parado, não faça nada, não fale nada, não levante um dedo, não levante uma mão. Como diz, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. E se essa guerra é minha, fique tranquilo. Porque na Bíblia, quando você vai ler, principalmente no Velho Testamento, onde aconteciam as maiores guerras ali, batalhas, o Senhor, onde o Senhor entrava, nunca se perderam uma batalha. E quando o exército inimigo estava ganhando, estava prevalecendo contra o povo de Deus, ele parava o sol para o povo ganhar. Eita glória! Ele dava um jeito de parar para favorecer o povo dele, e assim o povo dele saía prevalecido e ganhava a batalha. Mas nunca na força da sua mão, do seu braço, ou aqueles que eram muito guerreavam muito, já sabiam, tinham domínio da espada e não tinha quem lutasse com ele. Mesmo assim, não era na força do seu braço, mas era no poder e na força do Senhor. Então nós temos que reconhecer muitas vezes aquela batalha que você ganha, que você ganhou, que o Senhor prevaleceu ao seu favor, que Ele deu a ordem ao seu favor e que foi dada a ordem ao seu favor. Muitas vezes, sim, você falou com Ele, mas não porque você fez algo, mas sim porque Ele interviu ao seu favor. Porque por você mesmo você não daria conta de resolver. Ou você não dá conta de resolver. Está incapaz. A obra de Deus é feita pelo poder do Espírito e não pela performance humana. Não adianta ser a pessoa que dorme, amanhece dentro do crossfit, né? Toma muita creatina, muitas coisas aí, vive, tem um físico assim literalmente avantajado, né? Mas não é pela performance. Não é pela performance. É pela força do Senhor. É pelo Espírito Santo de Deus que habita hoje em nós, que habita hoje em você, o qual Ele falou que vocês se tornariam templo do Espírito Santo. Até essa semana passada foi interessante, nós estávamos conversando ali fora, não me recordo com quem, e disse assim: no Velho Testamento, Deus mandou construir uma tenda para estar no meio do povo. Porque Deus queria ficar no meio do povo. Queria estar no meio do povo, Deus. Né? Aí agora no Novo Testamento, tá? Ele não está mais no meio das pessoas, ele está dentro das pessoas. Ele quer estar dentro das pessoas, ele não quer estar só no meio das pessoas, ele quer estar dentro de você. Ele quer estar controlando, dominando, guiando a sua vida. Porque você fala assim: mas eu não quero ser controlado. Mas o Senhor fala muito, bem claro em Tiago, você muitas vezes você não sabe nem como pedir. Você não sabe nem como pedir. E quando pede, pede mal.
Entendeu? Então, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi deixado para nos guiar, para nos conduzir, para nos alertar quando algo estiver errado. Entendeu? É isso que nos fortalece, é isso que nos guia, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a cada dia. Hebreus capítulo 13, 9 diz assim: bom é o coração, se fortifique, bom é que o coração fortifique com a graça. Graça é a verdadeira fonte do fortalecimento interior, não rituais religiosos. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos fortalece. É a graça que me sustenta quando eu começo a falhar. Quando eu falhei aqui, eu sei que a graça do Senhor me alcançou. Que não vou ser condenado, mas sim o seu perdão estará sempre pronto a me perdoar, a me alcançar. Essa é a graça. Essa é a graça do Senhor. Um dia, um missionário cansado pensava em desistir. O irmão idoso lhe disse, você tenta fazer a obra por você mesmo. Mas, se for pela graça, ela te carrega. Então não adianta você querer pelas suas próprias forças. Você se cansa. O resultado vai ser cansaço, desistência, abrir mão, ou como todo mundo diz aí, chutar o pau da barraca, chutar o balde, ou jogar tudo no ventilador, como diz o povo ali fora. Quando você faz com a sua própria força. Agora, quando você está lutando com o Senhor, quando o Senhor está lutando contigo nessa causa, a graça te carrega, porque você sabe que não é com a sua força. O Senhor que está conduzindo, o Senhor que está fazendo, o Senhor está trabalhando, mesmo que você não veja, o Senhor está trabalhando de uma forma ou de outra, Ele está trabalhando. Mesmo que você não veja, Ele está, de um momento ou outro, Ele está te ajudando. Então não é na sua força. E quando você vai na sua força, você não vai longe. Você não vai longe. É a mesma coisa que você... Eu estava ouvindo essa semana no Instagram uma pessoa falando assim, a pessoa que quer começar a correr. Muitos começam a correr desesperados, desse tipo do dia para a noite, amanhã eu vou correr. E começa a correr. Aí daqui a pouco começa ofegante e faz o quê? Para. Não consegue mais. Não é verdade? Mas, se você tiver a técnica certa, se você tiver a orientação certa, você vai começar, você vai usar a força que você tem para correr, claro, mas você não vai desistir, porque você está sendo orientado, você está sendo conduzido por alguém. E com Deus é diferente. Eita Deus. Quando você sai desesperado querendo correr, os atletas aí de um dia, de um dia para o outro resolve ser atleta e começa a correr. Dá um tiro e começa a correr, daqui a pouco está com 10 palmos de língua para fora, não aguenta mais, passa mal no meio da rua. Uma vez uma pessoa que fez isso, só decidiu correr e passou mal no meio da rua. Porque sem orientação. E com a gente é diferente. Com a sua vida é diferente. Você decide um dia para outro, eu vou resolver isso amanhã. E sai de peito aberto para resolver. Você vai se cansar, você vai se estressar, você vai se aborrecer e não vai conseguir resolver. Agora, se você, na noite anterior, entra para o teu quarto, como diz a palavra, para o teu quarto em secreto, fala com o teu pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. Ajoelha lá e fala, Senhor, olha, amanhã eu tenho que resolver isso. É um problema delicado, mas eu peço que o Senhor entre na frente, que o Senhor vai na frente,
que o Senhor prepare tudo, que o Senhor me dê, coloque as palavras na minha boca, não permita que eu venha sair de mim, que eu tenha os frutos do Espírito. É diferente. Aleluia. É diferente. Você chega lá tranquilo, paz, 100% paz. Às vezes a outra pessoa já está até armada quando você chega para falar, porque ela já sabe que o negócio vai ficar feio. Você chega tranquilo, na paz de Cristo, o Espírito Santo na sua frente, e resolve tudo, a pessoa fica até sem ação, não consegue nem reagir, nem falar nada. Quantos já passaram por essa situação? É assim, é assim. Ok? E assim o missionário permaneceu, porque ele entendeu que não era na força dele. E a obra continuou. Não era a nossa força. Não é por força nem por violência. Para tentar vencer com as suas forças, deixe a graça agir em você. Deixe a graça agir em você. Ela basta, ela capacita, ela te sustenta. Onde a graça reina, a fraqueza não tem domínio. Onde a graça reina, a fraqueza não tem domínio. É que você não desiste. Você sabe que Deus está no negócio. Todo dia você faz a mesma coisa, achando, outros pensam assim, como é que essa pessoa consegue? Todo dia você já tinha desistido, já tinha abrido mão, você está ali, ó, porque a graça te sustenta, te fortalece, tira a fraqueza e te dá força, a graça de Deus. O terceiro e último para encerrar, fortalecemos no poder de Deus nossa defesa na guerra espiritual. É o que eu falei. Se você ler Efésios capítulo 10 em diante, você vai ver sobre as armaduras espirituais que nós temos que buscar. E Paulo ele faz essa comparação com o exército romano. Olhou para um soldado romano, olhou a armadura dele e falou assim: nossa, a nossa guerra espiritual é dessa mesma forma. Eu não posso ir de peito aberto. Eu tenho que ter um capacete, eu tenho que ter uma couraça, eu tenho que ter um escudo, eu tenho que ter uma espada, eu tenho que ter uma chinela nos meus pés, eu tenho que ter um cinturão para segurar para mim não tropeçar na roupa, eu tenho que ter uma caneleira, eu tenho que ter tudo isso. E na vida espiritual da mesma forma. Você tem que estar preparado espiritualmente para batalhar em determinadas batalhas. A palavra aqui grega para poder aqui é kratos, significa poder, manifesto, o mesmo usado por Deus ao ressuscitar dos mortos. Tá? A referência que nós temos, Salmo 32, Deus é que me cingiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Salmo 18, 32. A força que nos capacita para caminhar corretamente vem de Deus. Só vem de Deus. O centro aqui é Deus. Não existe outra coisa. É Deus, tem que estar no centro. Oh, glória! Deus tem que estar no centro da sua vida. Ele que vai te ajudar a passar por tudo isso. Colossenses capítulo 1, versículo 11, né? Deus poderoso. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Somos fortalecidos por algo que vai além do humano. A glória do próprio Deus. Sabe aquele, eu falei aquele momento, sabe aquele momento que você passa por uma situação e fala assim: eu não sei de onde eu tirei força para resolver isso. Eu não sei como eu consegui fazer isso. É que vai além das forças humanas. Vai além das suas forças. Vai além do seu entendimento. Vai além da sua compreensão, do seu intelecto.
sabe? O seu cognitivo vai além disso. Muitas vezes, muitos não conseguem, nem você mesmo consegue compreender, nem entender. Você fica buscando assim, ó, como foi que aconteceu? Porque Deus agiu no momento, Deus livrou no momento, Deus deu a ordem no momento, Deus entrou em ação no momento, para te dar força, para te ajudar. A guerra espiritual, no caso, as armas são espirituais. A própria palavra fala, as nossas armas são espirituais e não carnais. As nossas armas não são, muitas vezes, o diálogo, a retórica, sabe, a filosofia. As nossas armas, muitas vezes, não é o alterar a voz. Não. A minha arma, muitas vezes, não é usar a própria minha força para agredir alguém. A minha arma não é essa. A minha arma é espiritual. A arma é espiritual. As nossas armas são oração, jejum e palavra. Essas são as nossas armas. E são poderosas em Deus para quebrar e destruir cadeias. Aleluia! Tá? Eita glória! A força também deve ser espiritual com Deus. Você está mais preparado do que imagina quando você está com Deus, revestido, usando as armaduras, usando as armas espirituais. Como todos nós muitas vezes dizemos aqui, né, não tem arma mais poderosa do que isso aqui, ó. Joelho. Não você vai dar uma ajoelhada na pessoa, não. Tá? É porque você vai dobrar o seu joelho ali, ó, e vai clamar a Deus e falar: Deus, age nesse meio, toma essa causa, toma essa vida, resolve isso, porque eu não dou conta. Aleluia! Aí eu vou para Isaías 59 e falar assim: ó, o meu ouvido não está tampado, muito menos minha mão encolhida que não possa te ajudar. Aí vai lá Isaías 59, mas não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, te esforço, com a destra da minha justiça. Você vai passar pela água, não vai afundar, você vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Mas é comigo. Sem mim vocês não vão fazer nada. Sem mim vocês não fazem nada. Vocês não conseguem nada sem mim. Quem luta com o poder de Deus não se rende ao poder do mal. Eita glória! O poder de Deus, aquele que se fortalece no Senhor, aquele que busca se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, que a graça o sustenta, e que usa as armaduras espirituais, e que Deus está com ele. Irmão, o mal não tenta. Ele pode até tentar, mas ele é frustrado. Ele é frustrado. Porque assim o Senhor nos prometeu. Eita glória! Assim a palavra nos garante. Como disse a nossa missionária Dalci, nós temos que fazer uso da palavra. Muitas vezes perdemos batalhas porque não usamos a arma mais poderosa também que existe, que é a palavra. Jesus em em Mateus capítulo 4, ali quando ele foi levado, depois de batizado, foi levado ao deserto para ser tentado, e o diabo chegou para tentá-lo. O Senhor não lutou com o diabo, não esbofeteou o diabo de forma nenhuma. Simplesmente ele usou o quê? A palavra. A palavra. O diabo lançava uma coisa e ele falava: assim está escrito, não só de pão viverá o homem. Assim está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Usou palavra, só palavra. Aleluia! Palavra. E você tem também à sua disposição essa arma poderosa, pode estar enferrujada, né? Que é aquilo que a gente usa muito enferruja, né? Então, se você não tem o hábito de usar a palavra, use a palavra ao seu favor.
Ore a palavra no seu dia a dia. Comece a ler a palavra do Senhor no dia a dia. Ore a palavra na sua casa. Ore a palavra no seu trabalho. Todo dia quando eu chego na sala de aula para dar aula lá, eu chego na escola, na hora que eu piso dentro da sala de aula, Senhor, toma essa aula de hoje, toma esses meninos, entendeu? Já começa a abençoar cada um, mesmo sem entrar na sala de aula. Porque eu não sei o que vem com eles, porque são crianças, entendeu? A família são famílias destruídas, são famílias, cada família tem uma dificuldade diferente. Eu falei, Senhor, repreende tudo mal. E ali eu começo a dar minha aula. Pronto. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu faço isso. Então quando eu pego eles no pátio, né? E vou levar para a sala, vou andando na faixa, fico na porta da sala. Aí eles vão entrando, né? Os meninos pagam, as meninas entram primeiro, aí eu boto a mão na cabeça de cada um. Senhor abençoe, Senhor abençoe. Entendeu? Bota a mão na cabeça de cada um. Eu sei, as nossas almas são espirituais, irmãos. Eu tenho que fazer uso delas. Tá? Eu tenho que fazer uso delas. E para encerrar, meus irmãos, a maior fraqueza do homem é o pecado. Ele nos separa de Deus. O capítulo de Isaías 59, que eu acabei de falar agora mesmo, que o ouvido dele não está tampado, nem sua mão encolhida, para nos ajudar. Mas ele fala, mas o que faz separação entre eu e vocês são o pecado. O pecado, ele constrói um muro enorme entre nós e Deus. Nos separando de Deus. Tá? Aí fica ficando impossível. Ficando impossível. Se você dá sua vazão para o pecado. Então nós temos que vigiar ao máximo. Ele nos separa de Deus, mas Jesus, com o poder da cruz, venceu o pecado e a morte. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos oferece não apenas perdão, mas uma nova vida cheia de poder. Cheia de poder. O próprio Jesus disse, se creres em mim, farão obras maiores do que eu fiz. O Senhor pode te usar. O Senhor pode usar você para curar uma pessoa. O Senhor pode usar você para libertar uma pessoa. Mas, a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem... Isso é o mais lindo da Bíblia, sabe? Que eu acho. Mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus. Não somos filhos bastardos, sem pai, sabe? Nós temos um pai, que é Deus. Não somos mais somente criaturas, somente mais servos. Porque, como diz a palavra, muitas vezes o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o filho sabe o que o pai faz. Não é assim? O seu empregado da sua casa muitas vezes não sabe o que você faz, mas o seu filho sabe o que você faz. E assim o Senhor quer que sejamos com Ele, filhos dEle, porque Ele quer que nós estejamos atentos à sua obra o tempo todo o que Ele está fazendo. Mas o pecado, ele retira isso de nós. Eu queria chamar o grupo de louvor. E para concluir aqui, irmãos, ainda dentro da cidade de Éfeso, aqui Paulo, preso, podia estar desanimado. Você está preso? Não, né? Está todo mundo aqui? Ninguém está preso. Paulo preso não desanimou. Mesmo assim escreveu uma carta para eles, para animá-los, exortá-los à esperança, a confiar, a se levantar, a continuar fazendo o que está fazendo. Ele falou assim, ó, mas está cheio do poder de Deus, e ele exorta a igreja a se revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18, ele vai falar da armadura de Deus. Mas tudo começa com esse passo. Qual passo? Se fortalecer no Senhor. Você tem que se fortalecer no Senhor. Senão você não vai dar conta de usar a armadura. Você não vai dar conta de vestir a armadura. Se for na sua força, logo você vai desistir. Como muitos estão desistindo aí.
Começaram bem no Senhor e hoje abriram mão do Senhor, já não estão mais na presença do Senhor. Desistiram, porque estavam na sua força, não na força da graça do Senhor. Tá? Você está cansado? Fortaleça no Senhor. Está caído? Busque a graça. Está em guerra? Dependa do poder de Deus. E aqui eu quero finalizar dizendo: hoje Deus te convida a se levantar. Venha ao altar e diga: Senhor, eu quero ser fortalecido. Não lute mais sozinho. Receba a força do alto. E você vai dizer em Joel 3,10 assim: e diga ao fraco: eu sou forte. E diga ao fraco: eu sou forte. Não na minha força, mas na força de Deus. Eu estou nessa guerra, mas é Ele que está guerreando comigo. É Ele que está me sustentando. Porque por mim você talvez fale assim, talvez por mim eu já teria caído. Mas Ele que está te levando, Ele que está te conduzindo. Essa imagem aqui fala claramente isso. Se não fosse Deus, você acha que esse homem teria condições de sustentar essa pedra na inclinação que está, do tamanho que ela é? Jamais. E assim talvez você se veja dessa forma. Sustentando uma coisa que é muito grande, achando que é muito para você, mas esquecendo que tem alguém te ajudando lá em cima. Entendeu? Esquecendo que tem alguém te ajudando lá em cima. Esquecendo que tem alguém que está intercedendo por você lá em cima. Mas o primeiro passo é se fortalecer no Senhor. Aleluia. É buscar a presença dEle. Glória. É reconhecer que Ele é a porta, Ele é o único caminho, Ele é a única solução para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para o meu emprego. É Ele que você tem que falar assim. É reconhecer: Senhor, eu não dou conta de resolver isso. Entra nessa causa. Entendeu? Igual o centurião que chegou lá para Jesus e falou: Senhor, o meu servo está lá doente. Eu não posso fazer nada. Eu não sou médico, não dou conta de curá-lo. O Senhor falou: vou lá agora. Ele falou: não precisa não. Não precisa ir. Eu creio que se eu disser uma palavra, eu que ele vai ficar curado lá. Ele buscou o quê? Fortalecimento no Senhor. E o Senhor falou: nunca vi tamanha fé deste homem. Nem em Jerusalém tinha tanta fé como esse homem teve. Um soldado romano. Mas ele deu o primeiro passo. Foi até Jesus. E falou: Senhor, eu não dou conta. É muito pesado para mim. Eu não consigo levar até lá em cima. Isso vai acabar me destruindo, me esmagando ali, acabando com a minha vida. E assim o Senhor, Ele vai lá. E só com o dedinho, imagina você colocar a mão inteira. O que acontece? Só com o dedinho ele mexe e movimenta, e as coisas, tudo se vão, tudo se coloca no seu devido lugar. Se coloca de pé. Nesses dias maus que nós estamos vivendo o mundo aí, cada coisa aparecendo na internet. Nós temos que buscar cada dia nos fortalecer no Senhor. Cada moda que aparece, Deus me livre. São Deus tem poder. E não podemos nos deixar ser levados por isso. Nós temos que primeiro nos fortalecer. Lembrando, nossa guerra é contra quem está lá fora. Nossa guerra não é com quem está no pecado. Nossa guerra não é com quem está praticando imoralidade sexual. Não é, de forma nenhuma. Nossa guerra é contra ele. Mas a nossa guerra é contra o príncipe desse século.
Ele que está dominando tudo. Ele que está conduzindo as pessoas para longe, tirando as pessoas da presença de Deus. Por isso que nós temos que nos fortalecer, porque ele fala, aquele que estiver de pé, vigie para que não caia. Todos nós somos sujeitos a cair, a tropeçar, a desanimar, a enfraquejar. Por isso hoje nós temos que estar nos fortalecendo. Mente 24 horas no Senhor. Sabe? 24 horas no Senhor, ligado o tempo todinho. Para que o inimigo não bote nenhuma seta na minha mente, na sua mente, para desviar a minha mente de Deus. Vamos orar? Aleluia, Deus. Eu ia pedir um, sabe, mas esqueci. Deixa eu ver se está aqui no final. Feche os olhos. Aleluia, Deus. Pai, nesta noite, Pai, queremos sair fortalecidos deste lugar. Queremos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa dependência do Senhor, e que nós vemos de fato, sabe, colocar isso dentro do nosso coração, sabe, que sem o Senhor eu não consigo nada. Eu não sou ninguém sem o Senhor na minha vida. Eu sou ninguém sem o Senhor no meu casamento. Eu sou ninguém sem o Senhor no meu trabalho. Ao sair de casa sem o Senhor, eu sou ninguém. Fortaleça aquele que está fraco, aquele que estava pensando em desistir, aquele que estava pensando em abrir mão, aquele que falou que eu não aguento mais, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou desaparecer, eu não quero mais, eu não aguento mais. Aguenta sim, aguenta, porque o Senhor hoje ele vai entrar, vai te fortalecer, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar vigor. Ele vai entrar contigo agora nessa cola com esses leões aí, ele vai entrar contigo. Ele vai te guardar, ele vai te proteger. Somente reconheça, Senhor, eu não dou conta. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou perecer, eu vou desfalecer. Não deixe que eu desfaleça, Senhor. Entra nessa causa, Senhor. Dá ordem e respeito à minha casa. Dá ordem ao respeito, Senhor, da minha família. Oh Deus, é em Ti, Senhor, somente em Ti, Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor fez, Senhor, um dia, Senhor. Faz de novo, Senhor, na minha vida. Faz de novo, Senhor, na minha casa. Faz de novo, Senhor, na vida dos meus parentes. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Liberta, salva, cura, Senhor. Toma essa enfermidade, Senhor. Toma essa enfermidade. Que o Senhor possa, Pai querido, a cada dia, Senhor, dar graça. Eu não venho olhar para a dificuldade. Eu não venho olhar, Senhor, para os momentos difíceis. Mas eu venho somente olhar para a Sua cruz. Olhar para o sacrifício que Tu fez. É isso que me dá força. Isso que me traz esperança, isso que me dá ânimo no Senhor, isso que me levanta cada dia, que me fortalece a levantar cada dia na esperança que o Senhor disse que vai voltar. É isso que eu tenho que me agarrar em Ti, Senhor. As demais coisas, o Senhor toma conta. Aleluia, Deus. Faz de novo, Senhor. Cura de novo como o Senhor curou no Velho Testamento, no Novo Testamento, Senhor. Salva, Senhor. Abre a visão do céu como o Senhor abriu, Senhor. Abre, Senhor. Traz a vida como o Senhor trouxe a vida a Thalita ali, Pai amado, Deus poderoso, aquela menina, Senhor. Ressuscita como você ressuscitou ali o filho da viúva de Naim, Senhor. Ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente, Senhor. Provém de novo, Senhor. Provém de novo, Senhor. A paz da minha casa, Senhor. A mesma paz que o Senhor fala, eis que eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Eu quero essa paz na minha casa, Senhor. Fala assim. Oh, glória a Deus, aleluia.
Nós temos que praticar isso todos os dias, irmãos.